Olá, moçada, bom dia, tudo bem? Baita prazer reencontrá-los aqui, espero que estejam todos em paz. Mais um dia de reflexão estoica, hoje, dia 22 de março. Nós que vamos até o último dia de dezembro refletindo filosofia de qualidade, especulando sobre filosofia de qualidade. Fico muito feliz com esse projeto e fico muito feliz com o fato de vocês estarem aqui diariamente. Tenham um dia extraordinário. Hoje, dia 22 de março, com uma meditação intitulada O Sinal de uma Verdadeira Educação. O que é que vai contradistinguir alguém? O que é que vai caracterizar alguém dotado realmente de boa educação? Antes de fazer a leitura dessa reflexão de Epiteto, eu acho que eu já comentei isso com vocês, eu comento muitas coisas com vocês, mas estava vendo um corte de um podcast quando um padre comentou que ele tem uma doença, parece que terminal, e ele comenta assim que se ele pudesse recomeçar, ele não levaria tão a sério os signos públicos, sociais, de distinção que ele passou uma vida inteira procurando, quando na verdade o que realmente importava não dependia de reconhecimento público daquilo que estava sendo feito. Por exemplo, estamos sempre atrás de diploma disso, diploma daquilo, que vocês reconheçam que o fulano fez aquilo, deixou de fazer aquilo. Tem pessoas que fazem questão de colocar antes do próprio nome uma série de titulações, coisa que eu particularmente nunca fiz, né? Então tem que colocar lá professor, mestre, doutor, não sei o que, não sei o que. Eu coloco professor como função, é meu trabalho, mas ou no caso, pessoas que às vezes se referem a mim como filósofo, né? Eu acho engraçado, porque se tem uma coisa que eu nunca fui na vida e nunca serei, provavelmente, é filósofo, ou seja, eu sou um explicador da filosofia alheia, né? Eu nunca construí uma filosofia minha e tal, mas as pessoas, o sujeito está no último dia de aula no direito, ele já faz questão de ser chamado de doutor. Isso é coisa de gente vulgar. Basicamente é coisa de gente vulgar. Porque o verdadeiro sinal de educação é outro. O verdadeiro sinal de uma boa formação é outro. E nós vamos ver qual é segundo Epiteto. Cito Epiteto. Que é então ser bem educado? É aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas, segundo a natureza. E além disso, distinguir o que está em nosso poder daquilo que não está. Pouca coisa? Não, muita coisa. É bem educado o homem que entende as dinâmicas do mundo e o homem que sabe se colocar de forma qualitativa no interior das dinâmicas do mundo, separando aquilo que importa daquilo que não importa. Quantos fantasmas nós trazemos durante a nossa vida inteira, com base naquilo que vão dizer de nós, naquilo que vão pensar de nós, abandonando princípios que são realmente importantes para nós. Cito o comentário dos nossos autores. Um diploma na parede significa que você é bem educado, tanto quanto os sapatos em seus pés significam que você está andando. É um começo, mas está longe de ser suficiente. Algumas das pessoas, eu sou um acadêmico, né? Algumas das pessoas mais imbecis que eu já tive o desprazer de conhecer na vida ostentam títulos acadêmicos altíssimos, doutorado em universidades de prestígio, já fizeram estágios múltiplos de pós-doutoramento em universidades, mas você vai conversar com um sujeito, é um pulha, é um sujeito cretino, é um sujeito arrogante, é movido por paixões as mais baixas. Estudou, estudou, estudou e entendeu muito pouco aquilo que estudou. E, por outro lado, algumas das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida, mais inteligentes, mais agudas, mal sentaram em bancos de escola. Então não é uma questão de erudição, que é importante, no sentido de quanto mais erudito você é, mais material disponível para trabalhar com inteligência você tem. Mas não adianta ser erudito sem ter inteligência, sem ter sabedoria.
Um erudito sem sabedoria é um cabide de opiniões alheias. É como ficar lendo esse livro aqui de cabo a rabo, decorar tudo, saber citar tudo de cor e não trazer para a vida, não ter a sabedoria para aplicar. Resolve nada. De outro modo, como poderiam tantas pessoas bem educadas, entre aspas, tomar decisões insensatas? Não, não, coloca esse cara aí, ele é doutor em não sei o quê, pós-doutor em não sei o quê, ele teve a formação em não sei o que lá. Coloca o cara lá, parece um destruidor de futuros. Fala, mas como é que um sujeito tão estudado toma decisões tão insensatas, tão irracionais? Ou deixar de perceber coisas óbvias. Em parte é porque elas se esquecem que devem se concentrar somente naquilo que está em seu poder de controle. Uma das maiores desgraças do mundo político se concentra exatamente nesse ponto. O Thomas Sowell fala, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com os políticos que propõem medidas maravilhosas, mas eles não calculam a que custo, em troco do quê, em comparação a quê, como vai se pagar isso? Quer dizer, é fácil ficar projetando coisas assim, né? Não, basta um pouquinho de boa vontade que vai... Não basta um pouquinho de boa vontade. As coisas não são tão simples assim. Então, entender a natureza da realidade na sua dureza, na sua complexidade, isso é coisa de gente bem educada. E há poucos, hein? E há poucos demais. Um fragmento atribuído ao filósofo Heráclito expressa essa realidade. Muitos que aprenderam com Hesíodo os incontáveis nomes, os nomes que antecederam as gerações e gerações de deuses e monstros, nunca compreendem que dia e noite são uma só coisa. Assim como você pode muito bem andar sem sapatos, não precisa entrar numa sala de aula para compreender a realidade básica, fundamental da natureza e nosso papel adequado nela. Às vezes eu conversava com meu avô paterno, meu avô Elisiário era o nome dele, a gente chamava ele de vô Lisi. Meu avô Elisiário, às vezes eu sentava com ele assim, aqui no interior de Minas Gerais, em algumas cidades menores, tinha essa coisa de colocar, que é uma pena que muito se perdeu já, de colocar a cadeira na porta de casa no fim de tarde para conversar. E eu já com alguma formação filosófica, às vezes ia visitar meu avô, minha avó, sentava lá um pouquinho, conversava meia hora, eu pensava, não falava para ele, falava, isso que meu avô está me dizendo agora está numa reflexão de Heráclito, está num trecho de Parmênides, está num trecho de Empédocles, e era um homem que foi alfabetizado na marra, mas de um brilhantismo, de uma capacidade de entender algumas coisas da vida, eu ficava muito impressionado com aquilo. Comece com consciência e reflexão. Consciência e reflexão são coisas que não são aprendidas necessariamente em sala de aula. Você pode incrementá-las em sala de aula, mas é algo que você pode começar por aí. Pensamento cético, questionamento, pergunta, investigação séria. Não apenas uma vez, mas a cada segundo do dia. Que é mais ou menos aquela meditação que nós fizemos há algum tempo, que é: não pense que você sabe aquilo que você não sabe, não é isso? Tenha consciência da sua ignorância, busque refletir com um pouco mais de carinho sobre as coisas. Não, Denis, mas eu estou correndo muito, tenho muita coisa para fazer. Repense as suas prioridades, você está correndo para onde exatamente? Onde é que você pretende chegar? Você tem um relógio que manda em você a respeito de tudo. Ok, onde é que você vai chegar com isso? Esse é o ponto mais importante? Eu sempre cito uma psicóloga bastante famosa, eu acho que o nome dela é Ana Beatriz, eu não sei se é exatamente esse o nome. Ela está muito nas redes sociais, eu gosto de algumas reflexões dela.
Eu vi ontem um corte dela falando sobre isso, porque ela sempre comenta isso, né? Ela atende pessoas muito ricas. Ela falou assim: esses dias um cara que eu atendo, que é muito rico, disse que está ansioso para passar as férias na floresta. Ele vai pagar 10 mil reais por dia para ficar no meio do mato, no meio de mosquito, sem nada. Ela fala assim: a que ponto nós chegamos? O cara que é. Ela falou que ele é bilionário. O sujeito que é bilionário chega um ponto que não preenche mais, não tem. Aí o que ele quer na verdade? Ele quer voltar a uma condição que é uma espécie de condição que ele consideraria primitiva, mas que ele entendeu que é a melhor. É respirar diante de um rio, né? Passear um pouco com os filhos, ter um tempo de qualidade com os filhos, o que significa dizer, eu tenho, a maioria do meu tempo não é de qualidade. É uma coisa muito estranha, eu nunca vou me acostumar com isso. A maior parte do meu tempo não é de qualidade. Mas eu tenho que tirar um momento para ter um tempo de qualidade. Mas quantas vidas essa gente tem? Quantas vidas essa gente tem? Então, de novo, não é para você também abrir mão de tudo, passar fome com sua família para ter tempo de qualidade com as crianças. Mas cuidado, né? Cuidado para não inverter aí a ordem razoável das coisas. Beijo grande e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau.